Vamos conversar com o Vitor agora, porque falou em direto da redação, falou Vitor Costa. Notícias importantes para você. Vitor. Tudo bem, Douglas? Tranquilo. Ali eu tô vendo ao fundo ali a Joelma, né? Tá aqui. Poxa, é o tipo de companhia que eu tô tendo hoje, né? Engraçado essa amizade que a Joelma tem com você, eu fico muito comovido, sabe? Porque ou ela tá perto, ou ela fala antes, fala depois, tá ali no enquadramento, eu acho um negócio comovente, sabia, Vitor? Sempre a proximidade. Olha, ó, fazendo coraçãozinho, amor, rapaz, é um negócio mesmo, é demais. Olha, você tem uma pessoa assim, que gosta de você gratuitamente, é muito importante, Vitor, você tem que valorizar muito isso. Eu concordo, não é o caso, mas eu concordo. Não, que é isso? Não é possível, Sérgio. Não, vamos tocar então, porque aí o negócio... O Vitor é muito reativo, rapaz, a Joelma, aí eu fico um negócio, entendeu? Ó, Vitor, vamos lá. Piauienses são resgatados em situação... Rapaz, essa questão de situação análoga com escravidão, eu, inclusive acompanhando o Noticiário Nacional, eu vi, nos últimos dias, diversas operações do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, enfim, da polícia, em vários estados do Brasil. Eu vi pelo menos em 4 estados do Brasil. E as condições sempre são precárias, são uma situação assim, vexatória mesmo, subhumanas, e em qualquer ponto que ocorre uma operação como essa e que flagra trabalhadores nessa situação, o quadro, Vitor, é sempre parecido. Muda pouca coisa e se muda é para pior. Mas a situação é parecida. Então, com tantas operações, com tanto alerta, e ainda assim a gente se depara para, muito assim, a lamentar com situações frequentes, né? Exatamente, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está na nossa audiência do Jornal Dia News. Douglas, mais um caso que a gente traz aqui, isso acontece, como você bem citou, acontece quase que diariamente, semanalmente pelo menos, essas operações que estão resgatando pessoas que estão trabalhando em situação análoga à escravidão. Um desrespeito não só ao trabalhador, mas também ao ser humano. E a gente sempre traz aqui quando tem piauienses envolvidos, né? Mas não são apenas piauienses, diversas vezes acontecem com pessoas também de outros estados que estão sempre envolvidos. Quando a gente fala sobre esse trabalho, a gente está quase sempre falando nessa situação que está ligada ao trabalho rural, mas também a gente já trouxe aqui algumas vezes na construção civil. E dessa vez, desse caso que a gente está trazendo, é uma junção entre os dois casos. É sobre a construção civil, mas tem muito a ver também com a situação rural. Porque, Douglas, dessa vez a gente está falando sobre trabalhadores que foram resgatados, um número absurdo, foram mais de 500 trabalhadores que estavam nessa situação análoga à escravidão no Mato Grosso, mais especificamente no município de Porto Alegre do Norte. Por lá, esses trabalhadores eles estavam a serviço de uma empresa que estava fazendo a implantação de uma usina de etanol. E eles só foram descobertos, como eles estavam, como eu falei, numa zona rural, afastada dos centros urbanos. Então, não era possível saber que eles estavam nesse tipo de serviço análogo à escravidão. Só foram descobertos por conta de um incêndio. Aconteceu um incêndio nos alojamentos onde esses trabalhadores estavam por lá. Alojamentos esses que eram minúsculos, com muitos trabalhadores em quartos de apenas 10 metros quadrados e que não existia nenhuma ventilação, não existia uma janela, não existia climatização nenhuma, para a gente entender o quanto que eles estavam literalmente ali jogados à própria sorte. Dá para a gente ver, inclusive, as imagens desse incêndio que aconteceu e que foi após esse incêndio que foi descoberto pelo Ministério Público do Trabalho que estavam esses trabalhadores em situação análoga à escravidão e então esses trabalhadores foram retirados desses locais, foram levados para hotéis de cidades vizinhas, porque não foi possível colocar todos, eram tantos trabalhadores que não foram possíveis alocar todos dentro da cidade de Porto Alegre do Norte. E dessa forma foi então observado pelo Ministério Público do Trabalho e agora essa empresa que estava sendo responsável por esses trabalhadores
vai ser responsabilizada, judicialmente devido às más condições de trabalho que estavam sendo colocadas para esses empregados. Inclusive, Douglas, devido a essa operação do Ministério Público do Trabalho, existe as suspeitas de um grupo criminoso que está utilizando, através dos meios do WhatsApp, meios eletrônicos, está fazendo o aliciamento desses trabalhadores aqui no Piauí, no Maranhão e em outros estados da federação, mas sobretudo nesses dois estados, Piauí e Maranhão, que estão fazendo o aliciamento desses trabalhadores, prometendo que eles irão trabalhar e irão receber valores vultuosos para fazer esse trabalho, e quando chega lá, eles acabam sendo surpreendidos por esse tipo de situação que a gente está vendo nas imagens. Alojamentos minúsculos, sem condições nenhuma de estar recebendo essas pessoas e muitas vezes por valores nem próximos daqueles que foram prometidos por esses grupos de aliciamento que estão sendo aí investigados pelo Ministério Público do Trabalho, Douglas. Você tem essas fazendas, normalmente, são fazendas muito ricas, né? São fazendas, os proprietários são riquíssimos. Então eu fico pensando o seguinte, vendo essas imagens aí, o proprietário podia construir vários, né, assim, vários quartos, vários cômodos, né? Vários, simplesinho mesmo, com banheiro, ali um quarto, banheiro, uma mesinha ali com cama e tal. E dizer, você é responsável pela limpeza, né, do seu cômodo e cobrar uma taxa, né, Vitor? Não tem problema nenhum, quer dizer, você cobra uma taxa mínima ali para só. Paga energia e uma taxinha mínima lá. Ou só paga as despesas, água e energia. Morar de graça, qual é o problema? Esses caras têm condições. E aí você tem equipamento de segurança, que é barato, você vai para a lavoura, equipamento de segurança simples. Você tem carro para ir e para voltar, né? Você tem ali um refeitório. Você poderia até cobrar, né? Você poderia até cobrar um valor pela moradia, Sérgio, pela alimentação, desde que você oferecesse esse serviço de qualidade. A comida, ela é levada por um carro até o local, eles vão para uma sombra ali, constroem uma tenda, eles almoçam, tem água, tem suco ali, vão 3 funcionários para servir. Dá para fazer. Isso não é caro, não. Isso não é caro, não. Eu não sei, sabe, E aí você vê que correndo o risco de ser flagrado numa operação como essa. Não é? Então, assim, já pensou, a polícia chega lá e vê uma estrutura dessa? Falou, poxa, parabéns, a primeira fazenda que eu estou vendo aqui com uma estrutura dessa. Eu digo, não, vamos entrar, vou mostrar aqui. Aí mostra os alojamentos, postinho de saúde e tal, tudo, está aqui. Vitor, o nome aí, situação análoga à escravidão. Porque se falar de escravidão, a chamada escravidão moderna. Se é que tem essa categoria, enfim. Mas, porque é o seguinte, como os escravos, só para fazer aqui uma retomada, como os escravos eram tratados, né, Vitor? Os escravos eram tratados da mesma forma como os animais eram tratados. Eram jogados em senzalas. Você vê essas fazendas históricas do Rio, de Minas, São Paulo. Você vê, e é porque foram agora, quem comprou as fazendas, reformaram lá as senzalas, mas eram situações, assim, terríveis. A comida era praticamente uma lavagem, né? Tanto é que a feijoada, que é um prato que a gente consome, né? Ou a feijoada surgiu de quê? Surgiu, hoje ela é hoje um prato feito com muito cuidado, mas assim, a origem é de restos, né? Osso, resto de gordura, de aquele toicinho, viça, enfim. Então, você analisando dados da expectativa de vida de escravos, morriam muito cedo. Mas morriam muito cedo por quê? Porque trabalhavam excessivamente, de sol a sol, dormiam extremamente mal, apanhavam e comiam mal. Meu amigo, com esse tipo de tratamento, nem leão aguenta. Entendeu? Então, se você transfere isso, guardadas as proporções, para essa situação, esse trabalhador, com a expectativa de vida dele?
Quando um trabalhador desse adoece, Vitor, o que é que ele faz? Ele joga num canto ali, ou manda para um posto. Quer dizer, o trabalhador, ele olha, como diz o ditado, em derredor, e não vê nada. Digo, eu estou aqui abandonado à sua própria sorte. Mas se ele vê uma estruturazinha ali, ó, ali tem meu quarto, aí tem um postinho de saúde, tem alimentaçãozinha bacana, aí ele vai, né, com mais entusiasmo. É triste, é muito triste.